Olá, bem-vindos ao Logcast, o podcast oficial da Log. Eu sou o Rafael Cruz e hoje nós vamos falar sobre a importância de uma cultura de integridade e os impactos de fazer a coisa certa. O nosso convidado é Alex Medeiros, diretor de governança, riscos, compliance e privacidade na MRV Co, e também Daniela Mancini, responsável pelo compliance na Log. Vamos juntos? Alex, seja muito bem-vindo ao Logcast. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite. Dani, que bom ter você aqui com a gente hoje também. Eu que agradeço, Rafa. Obrigada, Alex, por participar aqui com a gente. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa cultura de integridade, um tema que é super atual dentro do contexto organizacional e cada vez mais a gente vem falando mais, vem escutando, vem vendo movimentos importantes nas empresas, né? E aqui, Alex, a gente quer ouvir bastante um pouco da sua experiência aí dentro da MRV Co e Dani também um pouco desses trabalhos que tem sido desenvolvido aqui na Log. Para começar, Alex, quando a gente fala de cultura de integridade, nós estamos falando de quê? Estamos falando de uma construção de modelo mental, né, onde as pessoas, né, naturalmente, nas reflexões, nas atribuições que elas têm no dia a dia, na realização das suas atividades, elas sempre têm aquele mindset de escolher o caminho correto e não o caminho mais fácil, né? E se colocar do outro lado da mesa, de entender que resultados sustentáveis passam por processos coerentes, por processos conformes, né? E isso não ser reverberado somente também pelas estruturas de compliance, sim ser uma coisa enraizada. Eu acho que seria um nome melhor para colocar isso, né, na empresa, desde a concepção dos seus normativos, desde as suas previsões e das regras do que a empresa aceita e o que ela não aceita. Legal. Eu fiz aqui uma pesquisa antes da gente vir para esse bate-papo e eu elenquei aqui alguns tópicos que estão em torno dessa cultura de integridade. Eu queria que vocês dois comentassem um pouco. São vários, mas a gente vai falar assim, de uma forma mais objetiva. Quando a gente fala de cultura de integridade, nós estamos falando sempre de ética e comportamento, compliance, gestão de risco, transparência no relacionamento com stakeholders, liderança e influência, engajamento dos colaboradores e controles internos. No seu dia a dia, aí, como é que todas essas caixinhas vão permeando as atividades? Pois é, todas essas caixinhas têm papéis definidos, né, planos de trabalho acordados, né, e que inclusive, até como boa prática de governança corporativa, né, todas essas estruturas têm a independência necessária para estar fazendo, né, o reporte para o conselho de administração, para estar conversando com quaisquer níveis e quaisquer estruturas, né, porque nós no final do dia não somos ligados a nenhuma delas, mas assim, colocando na prática no dia a dia, no exercício e na relação com todas as áreas de negócio, porque querendo ou não, nessas estruturas tratam com todas as áreas de negócio, né, somos área meio, que é o que eu costumo dizer, né, nesse contexto. A partir do momento que somos integrados a participar ali na construção de novos produtos ou negócios, na revisão daqueles existentes e tudo, a gente sempre coloca aquele olhar de conformidade e que no final do dia ele é um mitigador de risco para que aquela atividade ou aquela operação ela atinja o seu objetivo, né, seja ele financeiro, seja ele reputacional, seja ele um mix das duas coisas, para que no final do dia, ao longo do caminho, não exista nenhum tipo de arranhão aí ou algo que fuja do esperado quando ele foi concebido. Dani, e na sua experiência, como é que essas caixinhas todas de uma cultura de integridade vão permeando aí o dia a dia? Eu acho que o nosso desafio é fazer que essas caixinhas andem, todas caminhem um pouco, né? Então, assim, o programa de integridade, ele não é da Log, não é da MRV, não é da área de compliance. Ele é feito por todo mundo, por todos os colaboradores, por todas as áreas. Então, a nossa missão aqui é fazer que tudo isso ande junto, que as pessoas entendam sobre os riscos que elas vão assumir, que elas participem dos controles que são implementados. Então, assim, acho que esse desafio é bacana, assim, como área de compliance, a gente fazer que isso tudo vire parte de cultura, que é o que a gente está falando aqui. Alex, dentro da sua experiência na MRV Co, né, uma empresa que tem mais de 40 anos, é uma gigante, é uma consultora gigante, como que foi aí, ou tem sido construir essa cultura de integridade?
Pois é, quando decidimos realmente ter um programa de integridade específico, e dedicado, isso em 2016, porque querendo ou não, como você disse, a MRV é uma empresa de mais de 40 anos, que abriu seu capital em 2007. E aí, claro que a partir do momento que ela fez esse movimento, ela tinha algumas obrigações acessórias mínimas de governança, mas ela não tinha oficialmente um programa de compliance, um programa de integridade. Ela possui algumas atividades vinculadas a isso. Então, o que a gente fez lá atrás? A gente avaliou quem eram as consultorias que poderiam construir conosco toda essa estrutura, todo esse programa robusto, mas sempre com aquele olhar personalizado, ou seja, quem éramos até aquele momento, qual era a cultura da empresa, como era o dia a dia da empresa, como era a relação com todos os stakeholders, para que a gente não pegasse nenhum tipo de produto de prateleira e que não tivesse a nossa identidade e, consequentemente, ele não iria prosperar ou teria mais dificuldades. Então, enfim, contratamos uma consultoria, fizemos o nosso assessment, entendemos o que tínhamos, entendemos como fazíamos, entendemos também o que não tínhamos e o que deveríamos construir, e a partir do momento desse raio-x, debruçamos em cima de um grande plano de trabalho e que ele, até hoje, a gente continua mantendo vivo, porque querendo ou não, hoje já com o programa estabelecido, a gente fala de maturidade do nosso programa, e consequentemente, quando a gente fala de maturidade, a gente não tem como desvincular do nosso tema aqui, que é aculturamento. Porque a partir do momento que a gente tem regras, processos, procedimentos, normativos, políticas, códigos de ética e conduta, no final das contas, a gente está falando que, independentemente disso tudo, a decisão final é de cada um de nós. E aí, a partir do momento que a gente chega nesse limite, não adianta a gente falar de controle e regra. A gente tem que falar de aculturamento, que é o momento que a gente se encontra. Que legal, né? Acho que isso do aculturamento é um termo que, de fato, vai permear aí um pouco dessas nossas relações com colaboradores, com o mercado, com outras pessoas. E a gente percebe, Dani, que você tem feito aí também um trabalho interessante com a operação, onde fica muito forte esse trabalho de aculturamento do programa de integridade da LOG. Queria que você falasse pra gente um pouquinho também. Tá bom, é diferente a gente falar do público do escritório para o público operacional que está nas nossas obras. Então, a gente tenta chegar mesmo às obras e falar uma linguagem que as pessoas entendam, mas no principal é mandar o recado, que a gente quer fazer a coisa certa, isso faz parte do nosso DNA mesmo, e a gente espera que isso seja passado, assim, quase que de forma intravenosa, assim, desde lá do conselho, as diretorias, as médias e altas gerências, ao público operacional mesmo. Então, essa é a forma de aculturamento que a gente quer chegar, passando por todo mundo, que todo mundo fale dos mesmos valores e dos mesmos princípios éticos aqui na LOG. Muito bom. Alex, será que teve algum desafio aí nesse caminho de construir esse programa e de aculturar também as pessoas, as áreas, as lideranças sobre esse tema? Tivemos vários desafios, O primeiro deles foi valorizar a existência de um programa robusto de integridade ou compliance, as organizações utilizam os dois termos, aqui utilizamos programa de integridade. Agora, um dos maiores desafios, primeiro, e é comum, conversando com colegas de diversas empresas, lá no passado, hoje não mais, mas foi primeiro mostrar valor. Entender que isso vinha para contribuir com a empresa, e isso contribuir diretamente para proteção de imagem, de reputação, proteção financeira, um mix disso tudo, e que nunca deixaríamos de ser pró-business, ou seja, a gente já ouviu aí no mercado eu me lembro de ouvir coisas que no passado me incomodaram, assim, olha, para ter um regramento que me ingesse, eu prefiro não ter compliance, Quem nunca nessas áreas... Tira a regra, Tira a regra, ouviu isso. E esse aprendizado, ele vem muitas vezes no susto, ou nos apertos, ou num raio-x, vamos colocar assim, que é mostrado a partir de um olhar que o negócio não tinha, que o negócio era limitado numa relação pró-business, ou para um negócio é bom para mim, mas com quem eu estou fazendo negócio, com quem eu está do outro lado, vai ser uma relação saudável, vai ser uma relação duradoura, vai ser algo que perante a sociedade,
tá ok ou eu posso ter algum tipo de questionamento? Então, assim, tivemos vários desafios ao longo dessa etapa, com as diversas áreas, mas a partir do momento que a gente se deparou com diversos cenários desses que, opa, eu não sabia que o retrato do outro lado era esse, a gente começou a ter a devida importância, e aí, sim, como a Dani mesmo falou, a empresa começou a entender que o programa de integridade era da empresa, não da área de compliance. E da empresa e das pessoas que atendem a empresa. Eu fico vendo um pouco da relação também com os fornecedores, que passam por um processo também de avaliação, enfim, de vários fatores, e um deles é o quanto eles estão aí adequados ou aderentes ao nosso plano de ética, e se não tem, a gente até estimula, né? Eu vejo você, por exemplo, falando bastante aí, né, nos encontros de fornecedores. Olha, estamos aqui também para apoiá-los nesse processo. Qual que é a importância, Dani, assim, desses fornecedores também estarem aderentes a um plano de ética, de integridade e ao nosso compliance? Assim, é importante a gente conhecer os nossos fornecedores, com quem a gente está nos relacionando, e nem sempre eles vão ter a maturidade do nosso programa. Então, assim, é um papel de um programa, da empresa que tem um programa maduro, também passar isso para frente, porque a sociedade é a grande vencedora, assim, com essa rede de integridade, né? Então, é a MRV que passa para a Log, que passa para um outro fornecedor e faz uma cadeia, uma rede de integridade que só fortalece, assim, todo mundo sai fortalecido dessa união. Então, assim, é muito importante. Alex, você falou algumas vezes assim, criar um programa robusto, né? Para quem está nos ouvindo, né, e tem essa intenção de criar um programa robusto ou quer revisar um pouco aí o seu programa de ética e integridade, nossos fornecedores, clientes, quais seriam, assim, 3 dicas importantes que você pode deixar aí de recado e de dica mesmo para quem está nos ouvindo? Primeira coisa, isso foi dito muito no início da criação das áreas de compliance, mas é válido até hoje. Primeiro, não existe programa robusto que ele não é patrocinado pela alta administração, não existe. Né? Se o board, se o conselho de administração, a presidência, a diretoria executiva não comprarem, não virem valor no programa de integridade, não tem como ele ser robusto, né, de maneira nenhuma. Então esse é o principal ponto de um programa robusto. O segundo é um programa completo realmente, é um programa que permeia todos os stakeholders que a empresa se relaciona, ou seja, seus colaboradores, seus fornecedores, né, enfim, a imprensa, o público em geral, todas as áreas interessadas no negócio daquela empresa, e a sociedade não está fora disso, né, tem que entender que se trata de uma empresa séria, que faz negócios só da maneira correta, que faz o certo sempre, que inclusive é um dos nossos valores, né? E terceiro, é um programa que ele tem que ter monitoramento, porque se eu tenho um programa que ele é patrocinado, que ele é abrangente e, consequentemente, ele abrange todo o meu negócio, como é que eu sei que ele está sendo efetivo ou não? Nós temos que fazer um monitoramento, nós temos que fazer algumas pesquisas para que a gente consiga medir, inclusive, aí o grau de engajamento, né, o nível de controle e, consequentemente, no final disso tudo, nós vamos ter um diagnóstico, né, de um programa robusto ou um programa que sempre tem algo a evoluir ou a melhorar. E o programa, ele é vivo, Rafa. Então, não adianta, assim, a gente falar, implantamos os pilares, temos nossos códigos, nossas políticas e pronto, acabou. Não, ele é ongoing, assim, a gente sempre vai fazer coisas para que ele continue vivo, para que ele continue funcionando, para que ele continue melhor a cada dia. Muito bom. Gente, agora eu queria ouvir de vocês dois também, assim, alguma situação, né, que marcou vocês nessa jornada de implantação e aculturamento dos programas de integridade e de cultura de integridade. Alex, você primeiro. Bom, uma coisa que me marcou e que eu falo isso, eu reverbero isso em diversas agendas aí onde eu participo e que realmente você vê aí o topo patrocinando, né, um programa de integridade robusto, foi uma situação em que a gente estava fazendo a aquisição de um terreno, né, que o terreno pró-negócio era excelente, né, ou seja, num preço bom, atendia os projetos que cabem, né, que caberiam ali de acordo com o portfólio da MRV, existia uma relação próxima com o vendedor do terreno, né, estávamos ali chegando à frente dos nossos concorrentes que também tinham interesse, então a princípio parecia um cenário todo positivo que a gente deveria fechar, porque todas as condições eram favoráveis. E aí, quando fizemos a nossa due diligence e o resultado dela demonstrou que aquele terreno, quem estava por trás como proprietário,
que era uma empresa, né, que ela tinha diversos arranhões ao longo de sua vida ali, e que inclusive aquele terreno poderia lá na frente ser colocado como garantia, né, de pagamento de algumas dívidas que aquela empresa tinha. Quando a gente mandou para o nosso comitê de ética esse retrato, a empresa decidiu não seguir em frente e entender que a parte dela do valor de fazermos o certo sempre e o risco reputacional valia muito mais do que o benefício financeiro. E aí começamos a entender que realmente a gente estava, a partir dali, tendo uma consciência e uma cultura mais forte vindo do topo e que, consequentemente, ali ia permear a empresa inteira. Nossa, que legal, assim, uma super experiência, porque eu imagino que muitas áreas, muitas lideranças envolvidas aí dentro desse processo e puderam vivenciar na prática a relevância de um programa de ética, de integridade. Dani, e você? Eu posso contar uma vez que a gente tinha uma discussão com um cliente que era um grande player do e-commerce. E eu participo da parte dos contratos que fala sobre compliance. E aí a gente tinha uma discussão, todo o contrato já tinha sido debatido, já estava tudo certo. E a gente tinha uma divergência em relação a uma palavra de uma dessas cláusulas de compliance. E aí eu bati o pé, a outra parte bateu o pé. E aí chegou o diretor, falou, olha, se não for desse jeito, a gente não vai fazer, porque isso pra gente aqui é indispensável, senão o contrato ele vai ser destratado. Não chegaria nem a acontecer. E aí eu vi assim, o que é a alta administração, como aqui na Log, mas a outra empresa, assim, a ponto de não fechar um contrato em razão de uma divergência de uma cláusula de compliance. Assim, então foi bem bacana presenciar isso. Aí reforça isso, o impacto de fazer a coisa certa. Acho que isso também é o que movimenta essas nossas condutas, né? Dentro dos exemplos que vocês trouxeram. Olha, tem alguns dados que eu também trouxe que eu achei importante, porque isso também gira e movimenta o negócio de forma estratégica, como vocês citaram aqui. Então, a Ernst Young, por exemplo, ela fala que empresas com uma forte cultura ética têm 30% mais chances de manter uma boa reputação no mercado. Também fala que 40% das empresas que implementam programas de compliance veem redução significativa em incidentes de não conformidade. O IBGC, né, organizações com gestão de riscos estruturada, têm 50% menos probabilidade de sofrer danos financeiros graves. Também o IBGC, 70% das empresas transparentes ganham mais confiança dos investidores. Quando fala da liderança, líderes que demonstram integridade aumentam o engajamento dos colaboradores em 35%. E a Dom Cabral fala que empresas com alto engajamento de colaboradores têm 25% mais chance de alcançar metas de longo prazo. Então, nós falamos da cadeia completa de investidores, de suprimentos, de colaboradores, de liderança também. Então, queria que vocês, a gente caminhando aí para o finalzinho já, vocês pudessem reforçar o impacto, é o nosso tema de hoje, né? O impacto de uma cultura de integridade, né? E a importância de fazer sempre o certo. Olha, o impacto, ele é diretamente benéfico ao negócio, concordo com tudo, né, e com todas as fontes que você citou agora. De novo, vemos na prática hoje, inclusive nas nossas operações financeiras, aonde a cada dia agora preenchemos formulários menores, até porque quem se relaciona conosco sabe, inclusive, que somos Proética, né, pela segunda edição consecutiva, né, o Proética a gente só consegue esse reconhecimento com um programa comprovadamente robusto de integridade. E mais, a transparência é super importante também. Já há alguns anos a gente coloca informações do nosso canal de denúncia, das nossas frentes de conformidade como um todo, no nosso relatório de sustentabilidade. E aí contando para vocês um novinho, que inclusive saiu semana passada, né, é o primeiro ano que a gente fez um destaque específico, né, a gente viu que algumas empresas com um nível de maturidade maior estavam caminhando para isso, e a gente agora sendo transparente, né, contando para o mercado, para todo mundo que queira saber, né, um relatório agora destacado das nossas frentes de conformidade pública, né, e inclusive também em versão em inglês, porque temos investidores do mundo inteiro. Então eu acho que é isso, acho que esse é o caminho, e o compliance deixar
deixar cada vez mais de ser dito, né, que é importante pela área de compliance e sim pelas próprias lideranças de cada uma das áreas que permeiam a organização. Hoje a gente consegue fazer isso na MRV & Co. Isso é pauta fixa, né, nas diversas diretorias que nós temos e não somos nós mais que temos que ficar, inclusive, mantendo isso vivo. A gente hoje participa mais, né, conjuntamente no assessoramento e no complemento desse discurso e, né, nesse caminhar de aculturamento. Que legal, excelente experiência, assim. Dani, e você? Eu vejo que o impacto é a proteção do negócio. Assim, eu gosto de uma frase que fala que compliance não é sobre limitar negócio, é sobre protegê-los. Então, assim, aí a gente está falando de reputação, da relação com os nossos investidores. Então, é isso. Aí você falando, pensei assim, né? E as pessoas? Porque o negócio é feito de pessoas, né? Então, clientes são pessoas, investidores são pessoas. E cada vez mais que a gente investe nesses programas, nessa robustez, com muita seriedade, né? A ponto de mostrar para o mercado esse relatório aberto das nossas ações, dos nossos resultados, demonstra cada vez mais essa efetividade e o nosso compromisso com uma cultura de integridade. Então, gente, só tenho a agradecer vocês por esse nosso bate-papo. Espero que a gente se encontre em outros Logcast. Alex, muito obrigado, viu, realmente por ter vindo. Com certeza temos insights aí valiosos para para quem está nos ouvindo. Eu que agradeço pelo convite. Dani, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Rafa. E a mensagem final é que fazer a coisa certa vale a pena. Isso aí. E esse foi mais um Logcast. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais para acompanhar os próximos episódios. Até lá!